bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. O convite você já sabe. Vamos juntos conferir o que foi notícia nesta semana no Brasil e no mundo? A prévia da inflação perdeu força no mês de maio. O índice reflete o reajuste nos medicamentos. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação, foi de 0,51% em maio, após alta de 0,57% em abril. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quinta-feira. No ano, o IPCA 15 acumula alta, de 3,12%, e em 12 meses, de 4,07%, abaixo dos 4,16% registrados nos 12 meses anteriores. 7 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta no mês de maio. Saúde e cuidados pessoais com alta de 1,49% e alimentação e bebidas com 0,94% foram os grupos com maior impacto no índice do mês, com um aumento de 0,2 ponto percentual cada. Na sequência, veio o grupo Habitação, que contribuiu com 0,07 ponto, uma alta de 0,43%. Os dois grupos que registraram queda foram artigos de residência, menos 0,28%, e transportes, menos 0,04%. Assim como em abril, a alta do grupo Saúde e Cuidados Pessoais foi puxada pelo aumento nos preços dos produtos farmacêuticos. E isso após a autorização do reajuste de até 5,60% no preço dos medicamentos a partir de 31 de março. O índice ainda não teve o impacto da redução de preços dos combustíveis. Como os dados são coletados até o dia 15, eles ainda não refletem a decisão da Petrobras de diminuir os preços cobrados pela gasolina, o diesel e o gás de cozinha nas refinarias do Brasil. A medida começou a valer justamente no último dia 16. E um evento em São Paulo apresentou soluções tecnológicas que transformaram, olha só que curioso, alguns municípios brasileiros em cidades inteligentes. Nessas metrópoles acontece de um tudo, desde fazer uma tomografia em uma árvore para cuidar da saúde da vegetação e de quem depende dela, até a utilização de um mecanismo que pode reduzir o crescente número de acidentes envolvendo ônibus e pedestres. A reportagem especial é da Maria Clara Leite. Nos últimos meses, foram muitos os pedestres atropelados por ônibus em cidades do país. Os casos chamam a atenção para a segurança de pedestres e usuários. De olho nessa e em outras questões do transporte público, uma nova tecnologia foi trazida do Chile ao Brasil. Uma unidade de processamento completa para monitoramento dos ônibus. Você pode ver que tem um equipamento central, tem uma tela onde que o motorista, o agente de bordo, ele consegue ver todas as rotas que ele tem que passar. Esse equipamento, ele simula um equipamento instalado de previsão de chegadas, tipo o que ocorre no metrô e em outras soluções. Tá? Aqui é um teclado também que a gente usa para verificação das câmeras, entrada do motorista. São todos processos voltados para a operação do transporte público. Temos também uma câmera que permite verificar se o motorista está sonolento, se ele está usando cinto ou não. Além disso, essa UCP, essa Unidade Central de Processamento, ela controla todas as atividades. Ela consegue saber se tem uma freada brusca, se está fazendo um excesso de velocidade, faz todo o acompanhamento e gerenciamento do carro, inclusive estrutura de tempo de abertura de porta, se o veículo está se locomovendo com a porta aberta, né? Essa é só uma das tecnologias apresentadas no Smart City Business Brasil, congresso realizado em São Paulo para a apresentação de soluções inteligentes e sustentáveis para cidades. Quando a gente fala de cidades inteligentes, nós estamos falando de tudo. Praticamente todo e qualquer serviço que a gestão municipal, que uma prefeitura possa prover para os seus cidadãos, né? Então, nós falamos de mobilidade, nós falamos de saúde, nós falamos de educação e falamos de tantos outros temas voltados àquilo que a gente chama de tecnologias assistivas, né, que podem vir a auxiliar, dar apoio a soluções que
que nós tantos precisamos. E aqui no Congresso encontramos também uma solução para um problema recorrente em várias cidades brasileiras: queda de árvores. Só aqui na capital paulista foram quase 27 mil registros de árvores que caíram entre os anos de 2013 e 2021. O projeto surgiu justamente com a ideia da gente evitar a supressão de árvores saudáveis, porque o medo da população é geral. Todo mundo fica receoso, todo mundo ama árvores, mas todo mundo fica receoso que a árvore em frente à sua casa possa ter algum problema e vir a cair. Então essa é a solução, é uma gestão inteligente de árvores, é a solução para que a gente mantenha as árvores saudáveis e suprima apenas aquelas que realmente já estão em um estado inevitável. Para chegar a essa conclusão, a empresa avalia o interior da árvore por meio de uma tomografia ultrassônica, que seria uma espécie de raio-x. Com os dados do exame, é possível cuidar da saúde de árvores de cidades inteiras, melhorar a qualidade de vida da população e ainda economizar. O fato desse indivíduo, dessa árvore existir, quanto ele me traz de temperatura, qual é a redução da temperatura que ele me promove em conforto térmico. Ou seja, eu consigo economizar mais de R$3.000 por mês por questão energética. Limpeza do ar, quantos poluentes essa árvore remove do ar, quanto eu consigo economizar em saúde. E em água, por fim, que é uma tríade, né, ambiental que a gente fala dos principais benefícios que a árvore traz. Então, esse indivíduo arbóreo, por ano, ele vai fazer com que na natureza tenha mais 75 mil litros de água jorrando de uma nascente ali no nosso lençol freático. Da solução ambiental, seguimos para uma ferramenta de conectividade para cidades e espaços públicos. É o IT Bus, que é um Captive Portal focado em inteligência. Então, enquanto os Captive Portals comuns, o foco deles é apenas ligar as pessoas ao acesso à internet, a gente, além de conectar as pessoas, a gente quer conhecer as pessoas, se comunicar com as pessoas através de comunicação integrada, segmentada pelos pontos de conexão e também analisar o comportamento para que a prefeitura tenha dados para entender quem está conectado, como está se conectando e o que pode entregar de informação útil para essa pessoa conectada. A ideia é que as prefeituras possam promover campanhas de comunicação mais assertivas para, assim, aumentar a satisfação dos usuários com os serviços oferecidos. O principal é enriquecimento de informações sobre a sua população para a gestão pública. E mais de 10 milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza no país em 2022. Mesmo assim, a maioria da população de 9 estados segue nessa faixa, ou seja, vive com uma renda mensal de até R$ 665,02. Um estudo foi feito com base em dados de 2022 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. O levantamento aponta que a taxa de pobreza brasileira caiu de 38,2% para 33% entre 2021 e 2022, para um nível mais próximo de 2020. Mesmo com a queda, o número de pobres no país ainda é alto. São 70 milhões e 700 mil brasileiros vivendo em situações precárias. Antes eram 81 milhões e 200 mil em 2021. Todos os estados do país tiveram queda nas taxas de pobreza no último ano. Os estados com as maiores reduções foram Roraima, com 11,7% e Sergipe, com 9,7 pontos percentuais, mas eles seguem com taxas elevadas acima de 45%. Mesmo com a queda, Maranhão segue como o estado com os maiores indicadores. 6 a cada 10 maranhenses vivem na pobreza. Segundo o estudo, 2 fatores principais estão por trás da queda de pobreza em 2022. A melhora do mercado de trabalho e a expansão de programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil. A pesquisa mostra ainda que o número de brasileiros vivendo na extrema pobreza, ou seja, com até R$ 208,73 por mês, também diminuiu, recuando de 20 milhões em 2021 para 13 milhões e 700 mil em 2022.
Isso significa que no ano passado, 6,4% da população vivia nestas condições. O pico também foi em 2021, com 9,4%. Mas o estudo destaca que, mesmo com a queda em 2022, os números também são considerados altos e os dados apontam que os indicadores continuam elevados de forma geral. A queda do ano passado fica ainda mais evidente porque 2021 teve a taxa de pobreza mais alta dos últimos 11 anos. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, no final do ano passado, a pandemia da Covid-19 fez disparar a pobreza no Brasil. Com isso, o número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza bateu recorde em 2021. E após 3 anos de pandemia do coronavírus, a gente segue calculando perdas. Na comunidade escolar, por exemplo, um estudo mensurou a perda de aprendizado por conta do afastamento no período mais crítico do isolamento social das escolas em São Paulo. Vamos ver. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva e pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo revelou que a maioria da comunidade estudantil, que englobam estudantes, professores e pais de alunos, concordam que o ensino à distância utilizado durante a pandemia do coronavírus causou grandes perdas no aprendizado. Segundo os entrevistados, alunos, professores e familiares, a opinião chegou aos percentuais de 95%, 94% e 96%, respectivamente. Segundo uma pesquisa inédita, ouvindo a comunidade escolar, desafios e demandas da educação pública de São Paulo, para 94% dos estudantes da capital paulista, o retorno às aulas presenciais aconteceu com mais dificuldade de concentração e menor participação nas aulas. E também um dos dados apresentados mostrou que a maioria dos entrevistados, quando questionados se a escola teve um aumento de sua importância após a pandemia, responderam que sim. Além disso, para todos os grupos, 99% dos estudantes, 95% dos professores e 98% das famílias, quando questionados se o governo estadual deveria investir mais em educação, responderam que sim. Ou seja, é muito importante que novas medidas sejam tomadas para facilitar essa readaptação presencial a esses alunos. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. A OMS cria uma rede de vigilância de patógenos para monitorar ameaças que podem ser tão ou mais graves que a Covid. Nós voltamos já, não perca! Estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez neste sábado. A Organização Mundial da Saúde lançou nesta semana uma rede global para detectar e prevenir ameaças de infecções. O objetivo é preparar os países para tentar evitar ou lidar melhor com novas emergências sanitárias tão ou até mais graves que a Covid-19. Vamos ver. A partir da análise do código genético de vírus, bactérias e outros micro-organismos, será possível compreender melhor características das infecções, como sintomas, transmissão e riscos para a saúde. A ideia é prevenir e responder a surtos como parte de um sistema mais abrangente de vigilância, além de desenvolver tratamentos e vacinas. Em outras palavras, com essa operacionalização da rede, os países poderão detectar e responder a ameaças de doenças antes que elas se tornem epidemias ou pandemias. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, ainda destacou a importância da preparação pelos países para novas emergências sanitárias. Ele disse que as pandemias estão longe de ser a única ameaça que enfrentamos. Isso porque a ameaça do surgimento de outra variante, que causa novos surtos de doenças e mortes, continua, sem contar que num outro potencial patógeno emergente, ainda mais mortal.
Daí a importância de uma arquitetura eficaz para a preparação e resposta a emergências de saúde e deve abordar emergências de todos os tipos. O diretor ainda acrescenta que a nova rede pode desempenhar um papel vital na segurança da saúde, dar a todos os países acesso ao sequenciamento e análise genômica de patógenos como parte de seu sistema de saúde pública. Enquanto a ciência ainda busca pela cura do câncer, um estudo recente descobriu que uma dieta específica pode interromper o crescimento de um tipo dessa doença. O câncer de intestino, também chamado de cólon ou colo retal, tem alta taxa de mortalidade e que abrange os tumores que se iniciam no cólon, no reto e no ânus. Depois que é diagnosticado e o tratamento começa, uma nova descoberta pode ajudar a impedir que o tumor cresça. De acordo com os pesquisadores, uma alimentação pobre em proteínas que limita os aminoácidos, moléculas que se combinam para formar proteínas, pode ajudar a conter o avanço do câncer, porque leva ao aumento da morte das células cancerígenas. Esse simples ajuste na alimentação mata de fome essas células, ajudando a superar a resistência ao tratamento, já que elas precisam de nutrientes para crescer. Segundo os autores, quando você diminui os nutrientes disponíveis nos tumores, as células não sabem o que fazer, passando por uma espécie de crise que leva à morte celular em massa. E é nessa hora que uma dieta com baixo teor de proteína entra em ação com sua capacidade de bloquear a via de sinalização de nutrientes. Porém, uma dieta pobre em proteínas sozinha não funciona, sendo necessário ser combinada com um tratamento convencional, como a quimioterapia, por exemplo. Em contrapartida, a proteína continua sendo um dos pilares de uma dieta saudável e, portanto, uma dieta pobre em proteínas não é isenta de riscos. O problema é que as pessoas com câncer geralmente experimentam fraqueza muscular e perda de peso, e a limitação de proteínas pode agravar isso. Ou seja, os pesquisadores alertam que a dieta pobre em proteína entre esses pacientes não pode ser a longo prazo, mas que encontre janelas-chave, como no início da quimioterapia ou radioterapia, quando os pacientes puderem seguir uma dieta pobre em proteínas por 1 ou 2 semanas. Segundo o estudo, isso poderia potencialmente aumentar a eficácia desses tratamentos. Qual é a sua prioridade na hora de procurar um emprego? Muitos vão dizer, é claro, que é o salário. Mas um número cada vez maior de profissionais tem aceitado ganhar menos para trabalhar em lugares que vão oferecer oportunidade de crescimento. É o que mostra uma pesquisa de recursos humanos. Afinal, quanto vale um sonho? Quem vai trazer para a gente essa resposta é a Maria Clara Leite. Há pouco mais de 2 anos, Johnny era supervisor de vendas em uma empresa onde atuava há quase uma década. Tinha um emprego estável, quando outra companhia ofereceu a ele uma nova oportunidade, com a mesma remuneração e iguais benefícios, mas num cargo inferior. E acredite, ele aceitou a oferta. Eu já os conhecia meio de que propagandas, eventos. Então, pela maneira que eles trabalham, é muito mais flexível, dá autonomia para o colaborador, né? E eu sempre busquei isso, ter uma autonomia de trabalho, uma tranquilidade, um ambiente mais leve para trabalhar. Então, foi juntando esses fatores que me despertou um interesse. O Johnny é só um entre muitos trabalhadores que trocariam de emprego por causa da empresa, se essa for uma companhia que eles admiram e acreditam. Uma pesquisa feita com 3.500 candidatos mostra que mais da metade deles fariam exatamente o que o Johnny fez. O estudo online com pessoas que navegam em sites de carreira, feito pela Radiance, agência de publicidade voltada a recursos humanos, buscou entender o que motiva os profissionais atuais. 54% deles afirmaram que procuram em um emprego valores que vão muito além de um salário, como explica o representante da empresa responsável pelo levantamento.
A gente está falando de equilíbrio vida pessoal profissional, a gente está falando de respeito, de pessoas para trabalhar, né? Para aprender, para se desenvolver, para se desafiar. Então, as pessoas estão olhando cada vez mais para as coisas, não necessariamente o dinheiro. O dinheiro ele é importante, não me entenda mal, mas ele é relativo porque é isso. Eu não vou trabalhar numa empresa em que eu não tenho confiança no meu time, nos meus pares, ou que eu me sinto assediado no sentido de trabalho, né? De ser pressionado, tal, que eu não tenho tranquilidade, a tal da saúde mental. Mais de 30% dos entrevistados disseram priorizar a missão e o propósito da empresa quando procuram um emprego. Elas querem compartilhar valores e saber o que as empresas estão fazendo para o mundo, né? Muito mais do que você gerar crédito ou você ajudar, enfim, a curar doenças e tudo mais. Que, de novo, o propósito, a missão, não existe a mais nobre ou menos, a melhor ou pior, tem aquela com a qual eu me identifico. Quase 28% dos profissionais disseram que primeiro avaliam o potencial de desenvolvimento profissional oferecido pela companhia. Pouco mais de 20% a cultura da empresa e 21,5% os produtos e serviços por ela oferecidos. No caso do Johnny, esse último quesito foi um dos principais. O que chamou a atenção nessa empresa nova foi o leque de produtos que eles trabalham, né? Isso você agrega mais conhecimento, você tem mais oportunidades de conhecer, lidar com novos produtos, conhecer novas pessoas, sair um pouquinho daquele ambiente fechado de trabalho. Ao longo do tempo eu tive bons resultados e a questão salarial foi diferenciada, né? Então eu visei outras questões e no final deu, vamos dizer assim, um resultado melhor, financeiramente falando, né? O especialista diz que hoje não são as empresas que escolhem os empregados. Atualmente são os profissionais cada vez mais qualificados que escolhem onde querem trabalhar. Por isso, segundo Caio, as companhias precisam investir em um bom site de carreira. Então, as informações mais importantes da sua empresa, da sua reputação, da sua missão, da sua cultura, seu jeito de trabalhar, tem que estar no site de carreira, porque ali sim, digamos que é uma página, entre aspas, estática, ou seja, ali tem um monte de informação que deve ser atualizada, então não é que ela é estática para sempre, né? Mas enfim, ali você tem a oportunidade de contar os diferenciais da sua empresa, por que as pessoas gostam de trabalhar ali, o que você oferece para a pessoa, como é que você vai convencer a pessoa de fato a falar, essa empresa que eu, eventualmente, ele me chamar a atenção num post, num vídeo, numa conversa, e tudo que acontece de fato nela, o site de carreira é o lugar que tudo acontece. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.